do Observatório Nacional de Segurança Viária e também do DETRAN, o Departamento de Trânsito de Pernambuco. Além de ser especialista em trânsito, vamos falar sobre o Maio Amarelo, esse significado, essa importância que tem, uma parceria com o CISAP, o Consórcio Intermunicipal dos Prefeitos do Sertão do Araripe, aqui na região que tem algumas ações aí previstas também. Ricardo, antes de qualquer coisa, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da Rádio Voluntário. É sempre um prazer estar aqui criando informações e passando informações que venham realmente beneficiar a sociedade e criar uma percepção maior do quanto é importante a gente se cuidar no trânsito. Perfeito. Como é que está funcionando essa parceria, Ricardo, com os prefeitos da região? Como iniciou e qual o objetivo dela? Então, desde o ano passado, a gente começou a provocar, no bom sentido, né, as câmaras de vereadores, e a gente achou a porta aberta junto aos vereadores que apresentaram os seus projetos nas câmaras no sentido de criar o mês Maio Amarelo nas suas cidades. E o objetivo desse mês Maio Amarelo era justamente trabalhar o tema trânsito durante no mínimo os 30 dias, né? Então, nas salas de aula das escolas municipais. Isso foi uma coisa importante porque o trânsito mata muito mais do que arma de fogo. Hoje o trânsito é uma das coisas terríveis do mundo, né? Porque as pessoas não aprenderam ainda a se cuidar, não aprenderam ainda a gostar de se cuidar no trânsito. E aí é isso que precisa ser trabalhada, a questão da educação. Então a educação não é você simplesmente dizer vai e se cuide, despertar nas pessoas o sentimento de que eles precisam entender que eles precisam se cuidar. Eu tenho que criar uma consciência em mim de que eu vou para o trânsito e eu preciso me cuidar. Então isso foi aprovado nas câmaras municipais da nossa região aqui. Foram 8 cidades, a região do Araripe, e mais 2 cidades no Sertão Central, né? Então nós tivemos aí aprovado nas câmaras municipais de Uricuri, Bodocó, Exu, Santa Cruz, Santa Filomena, Araripina, Parnamirim e Trindade. Isso já aprovado e sancionado pelos prefeitos. E no Sertão Central ainda tivemos aí Salgueiro e Serrita. Isso a gente já entendeu que foi uma grande vitória para a sociedade de cada cidade dessas regiões, porque isso sendo aplicado e corretamente, se as secretarias de educação efetuarem esse serviço com a devida cuidado, com a devida qualidade, a gente vai entender que vai ter um reflexo positivo. As pessoas vão começar a conhecer o que é realmente o trânsito, né? Não é só dizer assim, olha, o sinal vermelho, amarelo e verde. É entender o quanto é importante saber o risco, a percepção do risco do que está em cima de uma moto sem um capacete, perceber o quanto é perigoso 3, 4 pessoas em cima de uma moto, tá dentro do veículo sem o cinto de segurança. E eu posso até dizer, Bruno, que a gente conseguiu fazer isso na Escola Fernando Bezerra, provocou isso e fomos até o final, e eles apresentaram um seminário fantástico. Aqueles alunos foram em hospitais, fizeram pesquisa com pessoas que perderam ente querido no trânsito, se emocionaram na apresentação e assim fizeram um trabalho fantástico que a gente aplaudiu de pé. Então, assim, as pessoas verem o até onde vai as suas falhas e até onde destrói vidas por falhas no trânsito, né? Por suas falhas no trânsito, para estar ceifando vidas por conta disso. Perfeito. Então, a proposta foi para pelo menos no mês de maio, né? Que o tema trânsito fosse levado para as escolas municipais. Quantos municípios você citou? São 8 aqui na região do Araripe. 8 de 10, né? 8 de 10 na região. E mais 2 no Sertão Central. Todos esses municípios já estão cumprindo com isso. Com aí essa novidade? O que a gente trabalhou agora foi junto ao CISAP, né? O Nininho encampou essa batalha aí, e aí está oficiando aos municípios, junto às secretarias de educação e os prefeitos, né? Que estão realmente, que aprovaram essas leis, para que eles consigam despertar essa atenção nesse sentido, né? Porque se tiverem trabalhando isso, a gente deu algumas ideias de como também, e nos colocamos à disposição. Porque enquanto hoje é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é um trabalho voluntário,
O Detran também nos colocou à disposição para que a gente possa efetuar palestras, esclarecimentos nesse sentido, porque o objetivo principal é salvar vidas. Como diz hoje o slogan da nossa campanha do tema Maio Amarelo, juntos salvamos vidas. Então, é a sua educação que vai salvar a vida, o seu posicionamento no trânsito que vai salvar a vida. E uma dessas vidas é a sua, é a do seu filho, é a do seu pai, é a da sua família. Perfeito. E Ricardo, a ideia é isso, né? Pelo menos no mês de maio. Mas você enxerga uma luz no fim do túnel com um incremento em 100% aí do ano, no período total do ano letivo, do tema trânsito, pelo menos nas escolas municipais? É uma bandeira que você defende já, mas o quão distante está isso? Quanto distante está? Então, isso é uma coisa é eminente, Bruno, porque inclusive a Uricuri, ela encampou isso com mais veemência, e aí a gente conseguiu hoje já estamos aguardando só o fechamento, os livros, nós conseguimos aí a implementação das disciplinas de maneira transversal nas escolas municipais. Hoje, Uricuri é a primeira cidade do estado de Pernambuco que vai ser agraciado com esse projeto do Observatório Nacional de Segurança Viária. Vai receber a doação dos livros, recebendo a doação dos livros, que já é fato, os livros já estão se deslocando para o sertão. Já também o treinamento dos professores também já foi concretizado, e aí a secretária Eliane já está colocando isso em prática. Você pode até convocá-la também numa entrevista, ela deve estar já a par disso, porque a primeira cidade de Pernambuco, isso eu acho que para mim é histórico, para mim é gratificante, né, da cidade onde há mais de 20 anos eu estou, e isso ser a nossa cidade, né, a minha cidade que eu realmente adotei após a minha cidade de Granito. E aí para mim é uma coisa importante, porque de maneira transversal as crianças do nosso município vão trabalhar de maneira transversal o tema trânsito durante o ano todo. Então conseguimos a doação via Observatório Nacional de Segurança Viária, foi conseguido a doação dos livros, o treinamento dos professores. É um projeto fantástico que o Observatório Nacional tem, o projeto Educa. Isso está realmente já se espalhando em todo o Brasil. No Nordeste já tem algumas capitais, né, Paraíba, Alagoas. Em São Paulo isso já está estiado, como diz o outro. Ou seja, vários estados do país estão buscando, estão chamando esse projeto. E isso o próprio Ministério da Educação já está pedindo esse material para ser implementado isso a nível do Brasil. Então, logo o resto do Brasil vai ser agraciado com esse projeto. E aí vamos começar por aqui. Uricuri já vai dar exemplo para o resto do país. Nós já temos esse projeto, já vamos dar ensinando para os outros. Isso precisa que isso seja implementado com a devida seriedade que eu acredito que vai ser feito. Se o trânsito hoje está tão difícil, imagina daqui a 10, 15, 20 anos, quando as crianças de hoje vão estar também mais e mais envolvidas nesse trânsito, vão se tornar motociclistas, motoristas, ciclistas. Então a preparação tem que ser de agora mesmo, né? Perfeito. E um detalhe desse projeto, o projeto Educa do Observatório, é que não é a questão de transformar o motorista do trânsito, é o cidadão do trânsito. O cidadão do trânsito é aquele que sabe e compreende, mesmo quando ele inicia seu processo de vivência no trânsito enquanto criança, ele cria uma compreensão do que é o risco, do que é o respeito, do que é a sua limitação no trânsito. Perfeito. Ricardo, eu tenho aqui alguns pontos, acho que a gente pode abordar, é importante também para a população, mas uma notícia chamou bem a atenção recentemente, já uns dias atrás, de que a lei seca não acabou, né? E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, manteve o texto e a punição para quem recusa o bafômetro. Você chegou a acreditar que isso pudesse ser cancelado e que não haveria mais punição para quem se recusasse a fazer o teste do bafômetro? Isso, em algum momento, te ligou o sinal de alerta, de preocupação? Não, eu acredito que como a lei ela nasceu em 2008, né, a lei a 11.705, ela nasceu já forte, no sentido de respeito à vida porque assim, quando você bebe e vai para o trânsito, já tem o dolo eventual.
eu já estou assumindo o risco de matar ou de morrer. E as pessoas têm que criar esse hábito de entender que o seu direito termina quando começa o do outro e entender que a vida das outras pessoas não pode ser colocada em risco por você achar que eu posso beber, e quando eu bebo e é que eu dirijo, eu digo mal, você põe em risco a sua vida e a Tem vida gente das que outras dirige pessoas. melhor quando está bêbado. Melhor a caminho do cemitério. Isso leva as outras pessoas também. Então, assim, essa lei, ela nasceu forte, inclusive Pernambuco foi um dos estados que se destacaram nessa lei seca, porque é um trabalho de seriedade, né? Um trabalho onde eu vi uma vez uma blitz, onde o policial disse, eu estou embriagado, mas eu sou policial. E aí o agente disse, prazer, também sou policial, o senhor vai soprar o atilômetro, o bafômetro? Então, assim, a importância de não dar uma carteirada. Tá? Então, assim, o que o Supremo Tribunal decidiu hoje, que eu acho que foi tardio, porque era em relação à recusa, não em relação... Quem assoprava o atilômetro, quem utilizava, ele já automaticamente já estava assumindo, assoprou, deu crime, o risco de... a autuação já era, a multa gravíssima vezes 10, ou seja, 2.934, um ano sem carteira e podendo pegar até 3 anos de detenção. Deu abaixo do crime, ou seja, ele ia pagar apenas a multa e 1 ano sem carteira. Não deu o crime. Mas aí, e o direito de me recusar? Bom, é assegurado também a lei, a 165A, essa é a que estava em discussão, que aí o cidadão tinha o direito de não assoprar, e ainda continua com esse direito. Mas o que é que utilizaram? A partir do momento que eu tenho o direito de não assoprar, e aí o agente diz, a partir de agora eu não assoprei, então ele não tem prova, eu vou entrar com recurso, eu vou entrar com a defesa e cancelar essa autuação. E o que aconteceu é que houveram cancelamentos. Alguns tribunais decidiram a favor de quem não assoprou e houve os cancelamentos de uma série de autuações. Então, para mim, o Supremo ainda cochilou. Ainda demorou de 2008 até 2022. Mas tomaram a decisão correta, né? Ratificaram a constitucionalidade, né? A constitucionalidade de que realmente é constitucional. Não existe você criar provas, porque eu tenho o direito de provar que não estou embriagado. É um direito seu. Se eu não bebi, eu vou lá e assopro, sem problema nenhum. Porque eu tenho o direito de provar que eu não estou embriagado. Não é a questão de direito de... mas eu estou embriagado, eu tenho o direito de não assoprar. Não, você tem o direito de não assoprar, mas você vai ser autuado da mesma maneira. E se eu estiver apresentando traços de embriaguez, você vai ser conduzido à delegacia da mesma maneira como se você tivesse assoprado. Então, continua realmente em vigor. A lei não vai te obrigar a fazer o teste, mas é mantido aí a questão de que se você se recusa, então você vai ser autuado. Vai ser autuado. Perfeito. E se apresentar traços de embriaguez, ou seja, que venha pôr em risco, você ainda vai ser conduzido realmente para a delegacia. Ô Ricardo, outra questão também importante, falávamos ali nos bastidores, sobre a venda de bebidas nas rodovias, né? Como é que ficou também essa situação? Esse é o outro ponto que estava sendo discutido, a constitucionalidade, e foi mantido. A constitucionalidade mantém a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias, nas margens das rodovias federais. Só eram esses dois pontos que estavam sendo discutidos pelo Supremo, né? A constitucionalidade desses 2 itens, e foi mantida a proibição. E a lei seca determinou em 2008 que foi entrada com a ADI, foi a ação direta em constituição. 2 itens, foram mantidos os 2 itens, e os 2 são constitucionais conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Ô Ricardo, tem uma pergunta aqui, Dilma Alves de Oliveira, do sítio Milho Novo. Ela pergunta sobre a CNH Rural. O pessoal que já fez todo o processo de documentação, exame, quando que começam as aulas? Acho que ela deixou essa pergunta aqui para você, se você puder responder. Sim. A CNH Rural realmente já foi feito todo o procedimento, o exame de vista, psicotécnico, e o Detran já entrou em contato com as autoescolas e estão em processo já em fase final de credenciamento. E a partir do momento que finalizar esse credenciamento, aí o Detran deve externar isso, entrar em contato com as pessoas que foram realmente agraciadas. Carteira digital, como é que você enxerga
Eu enxergo essa novidade, né? Que já não é tão novidade mais. É verdade. Isso eu enxergo como um documento fantástico na tecnologia, porque eu sou apaixonado por tecnologia. Então, hoje você tem tudo de bom na carteira digital, porque hoje você economiza, eu diria assim, economiza hoje. Você quer transferir seu veículo, Bruno? Você vai lá na carteira digital e inicia a sua venda digital. Se você tem assinatura ouro, você já não precisa mais em cartório reconhecer firma, né? Já tem a sua assinatura digital, você assina, o outro assina lá, recebe e assina digitalmente, e aí já vai no Detran só receber o documento, facilita a CPV demais. já. Então não precisa mais assinatura. Você tem, por exemplo, você foi autuado. Se você desistir de recurso, você já paga a tua multa aí com 40% de desconto, já imprime o boleto. Então são tecnologias que vêm ajudar. Você tem a sua CNH já na carteira digital, você tem o seu CRLV, você já pode pegar e mandar imprimir esse documento, manda para o teu e-mail, imprime. E uma outra coisa interessante, você vai emprestar teu veículo. E aí a pessoa vai fazer uma viagem no teu veículo, ele vai emprestar teu veículo, a pessoa vai fazer uma viagem, e aí, Bruno, e se essa pessoa cometeu uma infração? Você ainda tem que ir lá no Detran, comunicar que ele foi o condutor infrator? Não, você já vai aqui no celular, tá? Aí indica ele como o principal condutor. Aí ele recebe essa informação, e aí durante o período que ele tiver com o teu veículo, ele já vai ser o principal condutor. Qualquer infração que ele cometer de comportamento naquele momento, a pontuação já vai direto para a carteira dele. Aí ele devolveu o teu veículo, ele cancela, devolve a responsabilidade para você. Então, tecnologia, avanço, é o futuro, né? É o futuro, e eu acho que é tudo de bom. Você gosta de tecnologia? Gosto sim. Essa tecnologia que foi implantada recentemente aqui em Uricuri até gerou muitos burburinhos aí na internet, nas redes sociais, sobre o vídeo monitoramento. O centro de Uricuri, as principais avenidas estão monitorados e o DEMUTRAN, o Departamento Municipal de Trânsito aqui de Uricuri, justifica que essas câmeras que foram instaladas aqui na cidade servirão para ajudar na questão do trânsito e verificar crimes, também, além de crimes de natureza, de outras naturezas, também os crimes de trânsito. Como você enxerga isso? Mantenho sem dúvida alguma, a tecnologia é coisa fantástica e a gente está andando sempre para frente, ou seja, isso é importante para a segurança pública, é importante para o monitoramento de quem comete as infrações, quem não comete infrações só quando vê o agente, né? Porque a questão ética nas pessoas tem que ser desenvolvida. O olho que tudo vê, só não vou avançar o sinal porque tem um guarda. Eu só vou andar de capacete porque o guarda está na rua. E se ele não estiver na rua? Eu já vi em Goiânia, por exemplo, os agentes, o pessoal do trânsito colocar um boneco parecendo um agente de trânsito para poder enganar a pessoa que ia no trânsito, para pensar que era um agente de trânsito e andar certo. Então, assim, é importante. Inclusive, tem que divulgar mesmo, o monitoramento está em execução. Você vai ser autuado se você andar errado. E é legal, a legislação prevê essa legalidade. Inclusive, houve em Fortaleza, há um tempo não muito distante, um recurso do próprio Ministério Público, contrário ao CTFO, que é o Centro de Fiscalização lá de Fortaleza Municipal, porque as autuações estavam sendo feitas internamente dentro do veículo. E aí eles alegaram a questão da privacidade. E foi decidido contrário ao Ministério Público. Ele pode recorrer ainda e tal, mas você está falando ao celular. O celular hoje é a terceira maior causa de morte de trânsito no Brasil. Então você está dirigindo falando ao celular. Falando ao celular, você põe em risco a vida das outras pessoas. Antigamente você dirigia falando, hoje você dirige olhando para a tela, que é o que ainda digitando, que ainda é pior, né? Hoje nós temos países, nos Estados Unidos, por exemplo, você paga uma multa de mais de $10 mil por estar falando ao celular. Você tem o Reino Unido, que você pode pegar até prisão perpétua ao falar ao celular no trânsito. No Brasil, uma multinha de R$293. Então, quando você de multinha, as pessoas dizem, alguém está me xingando por aí, minha orelha está coçando. Bom, mas é assim, as pessoas têm que entender que a vida vale, a vida não tem preço, né? As pessoas põem em risco a vida das outras pessoas ao utilizar o celular, as pessoas
assim, tem que criar o entendimento de que do outro lado tem uma vida, é o filho de alguém, é o seu próprio filho que você pode estar assassinando. Então, esse monitoramento, ele, por exemplo, o cara estaciona lá na frente da minha garagem. Bom, eu posso estacionar na frente da minha garagem? Posso sim, Bruno. O Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito diz que se ninguém reclamar, eu posso estacionar na frente da minha garagem. O agente não vai poder autuar. Mas se você estacionar na minha garagem, você não está tirando meu direito de vir? Aí eu vou ter que chamar o Demutran daqui que ele chegue. Mas se ele estiver monitorando, ele vai ser mais fácil, uma ação mais rápida, entende? Então, ocorreu um fato de uma... Eu até falei na última palestra que eu dei lá na audiência pública, que o Edinaldo organizou muito bem, parabéns, Edinaldo. Então, assim, eu falei na questão do quinto pilar da ONU, quando ele fala da questão do socorro ao pós-acidente, né? Ele fala nisso, da importância, por exemplo, ocorre um sinistro de trânsito na cidade, o monitoramento está atento, ele já aciona de imediato a ambulância, sim, isso já ajuda, tá? Sim. Então, assim, eu acho fantástico, tá? Eu acho fantástico, isso tem que ser implementado, tem que ser aumentado. Não é tirar a privacidade de ninguém que está na rua. Via pública é via pública. Não tem privacidade, que é privacidade para dentro da sua casa. Exatamente, Ricardo. Então, você vê como positivo, vai ajudar muito. O que você apontaria aqui para uma melhora em relação ao trânsito de Uricuri? Na sua visão, com toda a sua experiência, que ponto você diria, isso aqui precisa ser mudado urgentemente? Eu ainda, antes disso, eu até coloquei para Cacá, né? Ele até achou que ele já estava com essa ideia também, né? Porque ele poderia utilizar... Meu irmão, ele foi secretário de Defesa Cidadã em Paulista. E ele fez esse projeto que deu bastante realmente positivo quando ele pegou a Câmara do Cidadão. Ele disse, Bruno, tu tem uma Câmara de alta resolução. Tu quer entrar em parceria com o município e ceder o IP para que a gente utilize esse IP aqui no órgão de trânsito? Porque se houver um conflito na tua rua, a gente está de olho também para ajudar. E aí essa parceria deu muito bom, ou seja, economizou para o município, por não ter que investir em muitas câmaras, né? E, ao mesmo tempo, melhorou a segurança da rua dele e das ruas daquele cidadão que cedeu. Foi um outro também que eu opinei. Então, assim, o Uricuri, assim, há necessidade de melhorar essa avenida principal que segue para Petrolina. Inclusive, eu acho que o prefeito ele citou isso, que vai criar uma ciclovia. Então, tem que sinalizar, isso é caráter de urgência, porque há uma incidência maior de... Essas laterais aqui da avenida, eu vejo com muita preocupação, viu, Ricardo? Sim, porque assim, ela não sinalizada, as pessoas acham que pode circular de qualquer maneira. Existe a regra, a norma que diz que a circulação é parada pela direita. Então, as pessoas não entendem, não cumprem essa parte. E acham que só é para cumprir se tiver placa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A circulação é pela direita. Se estiver vindo de lá na esquerda, você está na contramão de direção. Então, assim, já que talvez não tenha esse entendimento na maioria, numa boa parte dos condutores, tem que fechar, tem que travar essas vias, tem que deixar os pontos de retorno, tem que sinalizar. Isso é urgência. Não é para hoje, amanhã, é para ontem. Por quê? Porque isso vai melhorar a segurança da cidade. Tem que melhorar a segurança das pessoas. E isso... eu ouvi o prefeito colocando que ia fazer. Eu fiquei realmente feliz porque ele disse que ia fazer essa avenida ali e, inclusive, criar uma ciclovia. Porque hoje não se constrói mais vias, avenidas, rodovias que não estejam dentro de um contexto de uma via completa, Bruno. Isso está dentro dos pilares da ONU também, no sentido da via mais segura. Ela tem que ser trabalhada já visualizando o pedestre, o ciclista, o motociclista. A via completa, ela tem que visualizar todos aqueles que ocupam o espaço da via, né? Então, assim, a importância de uma ciclovia que vai minimizar o quantitativo de veículos no centro, né? Então, tudo isso vai estar gerando um fator positivo realmente no trânsito. Você vê no futuro, não sei se daqui a 10, 15, 20 anos, Uricuri, com a questão do revezamento de veículos por dia,
dia segunda, veículos com placa final 8. Estou dizendo isso porque o centro da cidade, proporcionalmente, daqui a 10 anos, eu não sei se tem como você circular de carro, porque hoje, pelo menos, eu vejo com grande dificuldade, estacionamento também. Você enxerga isso ou é exagero de minha parte pensar nisso no futuro? Não é exagero, porque nós já temos hoje um trânsito saturado em Uricuri. Nós temos que pensar, em qualquer mexida em infraestrutura, ela já tem que pensar em um processo de 20, 30 anos do futuro. Eu vou mexer hoje, eu já tenho que pensar no futuro de 20, 30 anos. Sim. Né? Então, eu lembrei agora de dizer também que, um pouco fora do tempo, voltando só um pouquinho atrás, porque eu acho que tem uma questão de justiça, nós propomos também, junto a Antônio Fernando, na época, uma alteração da lei seca estadual, e ele, com muito boa vontade, também alterou um dispositivo na lei Maio Amarelo, né? Lei Maio Amarelo estadual. Tá? Então, assim, nós, dentro do processo Maio Amarelo, nós tivemos 10 leis municipais criadas e uma alteração na lei Maio Amarelo estadual. Isso com a ajuda do nosso Antônio Fernando, que fez essa ajuda para a gente. Então, voltando agora, que eu lembrei, Antônio Fernando, quando você falou da questão do... Olha o Frei Damião. Olha a santificação de Frei Damião. Agora veja a quantidade de romeiro que possa vir para cá. Nós não suportamos 30 ônibus chegando. Não. Não precisa nem o futuro. Então a gente precisa criar infraestrutura para receber. Se houver a concretização desse sonho, porque isso é um sonho católico, sim. É um sonho também comercial, sim. Isso é indiscutível. Porque a infraestrutura é necessária para receber. Então toda a cidade vai ganhar, toda a região vai ganhar. Então a gente tem que criar uma infraestrutura nesse sentido. Então não é pensar no hoje. O Uricuri precisa pensar no futuro, é uma cidade do futuro. Eu digo que o Uricuri tem uma das melhores espaços, eu diria, para receber. Eu digo, em termos de crescimento, o Uricuri seria a cidade que mais comportaria para receber, sem dúvida alguma, essa benesses, e que o Uricuri precisaria se expandir com a qualidade de infraestrutura para realmente ir adiante nesse projeto. Precisa melhorar a infraestrutura. Porque a cidade ela vai crescer muito, mas ela vai crescer nos seus extremos. O centro praticamente vai continuar o mesmo. A quantidade de veículos daqui a 1, 2, 5, 10 anos vai ser bem maior do que o que está hoje. Então, realmente, é bem desproporcional ao que a cidade consegue acolher, né, Ricardo? Então, você é a favor que futuramente isso aconteça, e se é que venha com chance de acontecer? Precisa que seja trabalhado já hoje, porque senão a gente não tem como receber no futuro. Bem, eu estou, no caso, me referindo ao rodízio de placas, né? Esse rodízio de placas. Esse rodízio de placa, ele vai ser realmente inevitável se não ocorrer uma mudança de infraestrutura. Porque, assim, isso é inevitável para o mundo todo, se não houver uma mudança eu diria, de comportamento do cidadão. Quando eu falo, por exemplo, do modal ciclismo, eu vou desafogar o trânsito do centro. Quando eu falo do modal transporte, porque a gente tem que repensar no tipo de transporte que tem que ser utilizado. Então, o transporte público de qualidade do futuro, ele vai desafogar o trânsito do centro, porque você vai deixar ele ir no seu veículo. Entende? Então, essas são coisas que realmente tem que ser discutidas com mais detalhe, porque eu tenho o transporte público, eu já vou ter o transporte que é o individual, o transporte que é a bicicleta, e aí assim, ele vai se expandindo. E aí eu vou deixar de ir de veículo do meu carro para o centro da cidade, quando eu tenho um transporte coletivo com qualidade. Ricardo, a gente está quase chegando aqui no final da conversa, mas sabe a impressão que eu tenho de que aqui em Uricuri, por exemplo, que é a cidade que eu vivo, que eu tenho minha família, a impressão que eu tenho é de que trabalhar no trânsito, fazer modificações para melhoria futura, acaba sendo que na visão
administrativa de uma medida impopular, né, politicamente falando. Eu, particularmente, eu não acredito em grandes mudanças, pelo menos nesse ano de 2022, porque é um ano eleitoral. Então, eu acredito que há muito pé no freio em relação ao que se fazer, medidas, digamos que mais rígidas, que vai incomodar muita gente no momento, mas que futuramente vai trazer boas consequências. Você também você vê dificuldade pelo fato de mexer no trânsito de verdade, para ter mudança positiva, é uma medida impopular e isso dificulta os governantes? Eu não enxergo como impopular se a gente criar um nível de consciência. Mas impopular na visão deles. Eu entendo o que você está colocando. Porque assim, olha, se a gente criar, primeiro, eu tenho que chamar a sociedade e dizer da necessidade. Eu tenho que chamar em audiência pública a sociedade e dizer da necessidade. O segundo ponto, eu tenho que dizer, eu vou esvaziar o bolso da Secretaria de Saúde se eu não fizer. Eu vou deixar a sua família morrer se eu não fizer. Ou seja, eu tenho que fazer uma campanha pesada nesse sentido. Porque ou o trânsito funciona bem ou sua família morre. Eu tenho que bater forte nisso. Porque assim, a tolerância no trânsito é a morte das pessoas. Tem que criar um entendimento das pessoas de que a multa não foi feita ou seja, a questão de multa não é questão de arrecadação. Como eu cito um exemplo, em 2017 o governo de Pernambuco arrecadou aí 60 milhões e gastou mais de 1 bilhão com amputações de moto. Né? Então, assim, não existe dinheiro que multa venha gerar positivo o quanto se gasta na saúde se você não fizer um trabalho de qualidade. Então, se você fizer um trabalho positivo no trânsito, você reduz as mortes, reduz os gastos na saúde, né? Provoca positivamente para que as pessoas... são 600 mil sequelados no Brasil. O que se gasta no Brasil é aberrante. Em termos de dinheiro, nem se fala. Em termos de vida, em termos de produtividade, 600 mil pessoas que deixaram de produzir, que vão viver numa cadeira de roda em cima de uma cama. 70% dos leitos de hospitais ocupados pelas pessoas que resolveram dar uma empinada numa moto, que resolveram andar sem capacete. A cabeça não é minha, a cabeça é tua, mas o dinheiro que vai lá no hospital não é teu. Tem que se ligar a isso. As pessoas têm que entender que a decisão individual dele, né, vai ocasionar conflito no restante, no coletivo. Né? Então a gente precisa entender. Tem que ser criada uma campanha nesse sentido mais pesada. Não precisa violência, uma campanha pesada e dizer assim, você tem que entender que essa multa aqui não é para tomar seu dinheiro, é para salvar a sua vida. Então, quando a gente diz juntos salvamos vidas, é no sentido de que você tem que fazer sua parte, Bruno. Você, cidadão, tem que fazer sua parte, porque só o prefeito fazer não dá, só o governo fazer não dá, só o policial fazer não dá. Porque se ou nós nos reunimos para fazer a parte certa, ou não tem quem dê conta. Quem anda reclamando disso é quem anda errado. Quem é que tem medo de assoprar o bafômetro? É quem anda embriagado. Quem anda errado no trânsito é quem tem medo de encontrar um policial. Você tem medo de polícia? De maneira alguma. Então, quem não tem medo de polícia é porque não é bandido. Então, o cidadão cumpre realmente suas obrigações, e é isso que a gente precisa, criar um sentido que as pessoas entendam. Nós somos cidadãos, temos que fazer a nossa parte para que a vida das pessoas, que a nossa vida, a vida do seu filho, a vida do meu filho seja valorizada. O debate foi muito bom, Ricardo. Muito obrigado por tua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aí, estou sempre à disposição. Lembrando, Juntos Salvamos Vidas, o Maio Amarelo é um projeto nacional com reflexo. Hoje são 19 países do mundo realmente que encamparam esse projeto, Bruno. E por isso que ele não é à toa que ele é bom. Por quê? Porque a principal realmente preocupação é com a vida das pessoas. Obrigado aí, valeu. Lembrando que essa entrevista fica disponível no nosso Instagram, @VoluntariosFM. 12h41, eu volto já, claro, trazendo mais informações e o jornal ainda com outras notícias nessa segunda-feira, início de semana. Volto já.